Cumprimento os irmãos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Motivo de alegria para nós estarmos juntos hoje, na presença do Eterno Todo-Poderoso, para enaltecer e bendizer o seu bendito e maravilhoso nome. Cumprimentamos você de casa com a paz do Senhor Jesus. Nós cremos e confiamos que o nosso Deus já está agindo, já está operando, e o seu nome já tem sido exaltado e glorificado sobre as nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra do Senhor no livro em que escreveu Mateus. Glória a Jesus. No seu capítulo de número 17. Glória a Deus. A partir do verso de número 14, nós vamos ler em diante a partir do versículo 14. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 17, versículo 14 em diante, passo a ler, que diz: E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Versículo 17. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Traze-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles estremeceram muito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem vos assentar. Você de casa também, permaneça atento com os seus ouvidos, preste bastante atenção naquilo que Deus já tem falado conosco, e cremos que Ele continuará falando, porque a Bíblia nos garante que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ou seja, no nome dele, ele, Jesus, se faz presente, porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. E nesta noite, irmãos, eu ali mesmo, chegando atrasado, eu estava na cidade de São José dos Campos, cheguei por volta mais ou menos de 6h15, 6h20, aí fiz uma ligação. Nós fomos visitar um amigo nosso, um irmão que acidentou na minha casa semana passada, irmão Amiro. Acho que alguns aqui ficaram sabendo do ocorrido, e nós fomos ali saber como ele estava. Irmão Amiro, na quarta-feira, foi aumentar o meu telhado, mais ou menos esta distância. Eu acredito que a altura aqui deve ter em média 4 metros, 4 metros e meio, acho que não mais que isso. Eu aumentei meu telhado, irmãos, do meu quarto, porque era muito baixo. E o irmão, por volta mais ou menos das 5, 5h30, eu disse para ele: Irmão, vamos parar porque já está escurecendo e vamos deixar para amanhã. E ele disse: Não, irmão, prefiro cobrir hoje porque está ameaçando chuva. E de fato choveu bastante na quarta-feira, aquele sereno, né? E eu pretendo cobrir porque dentro do meu quarto havia 2 guarda-roupa, o meu e o da minha filha. E ali naquele momento, irmãos, eu dei uma saída para atender uma irmã que me chamou no portão, e de repente meu cunhado me grita dizendo: João Paulo, corre aqui, o irmão caiu.
E quando eu cheguei, irmão, aquela cena terrível. Jesus, ele desceu na terra. Você crê que Jesus desce na terra? Você crê que ele opera milagre? A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos naquele momento, porque quando eu entrei no meu quarto, parecia aquela cena de filme. Saía sangue pela boca, pela narina, pelos ouvidos, e logo de imediato era como se nós enchêssemos um balde de sangue e tivéssemos jogado no meu quarto. Mais ou menos esta metragem aqui deste púlpito, irmão. O sangue começou a escorrer, aquele sangue bem avermelhado, grosso, aquela cena terrível. E eu tenho plena convicção e certeza que dentro do meu quarto, irmão Rude, ele entrou em óbito, porque por alguns momentos ele não nos respondeu, estava se agoniando com o sangue, mas nós levantamos um clamor e ele deu um suspiro e voltou a respirar. Naquele momento o SAMU chegou, levou para o hospital. Deus foi tão maravilhoso e fiel que eu me senti como um aluno de autoescola e Jesus o instrutor. É como que se Jesus sentasse do meu lado dentro do carro e falasse para mim: vai para a direita, vai para a esquerda, dê seta, pare. Deus foi nos dando, irmãos, a direção. Deus foi encaixando as peças no devido lugar. Meu irmão, ele foi na casa da minha irmã contar o fato a ela. Minha irmã é lancheira, ela faz lanche ali no Jardim do Vale 2, e quando ele conta para meu irmão o que havia acontecido, uma médica estava no banheiro ali do Hospital Frei Galvão. Inclusive, não vou citar nome, mas a Aline provavelmente deve conhecer. E ali aquela médica disse assim: desculpa a minha intromissão, mas o que aconteceu? Meu irmão contou a história. Ela é parente de um deputado conhecido aqui, que foi da nossa cidade, e a família toda do meio político. Naquele momento ali, Deus foi colocando pessoas no caminho, porque o hospital não tinha vaga de UTI, e nós precisávamos urgentemente de uma UTI. Naquele momento Deus foi ligando tudo no devido lugar, e o nome do Senhor foi glorificado, porque o hospital disse que não tinha vaga. Mas daí, ligando para um, ligando para outro, pessoas que eu nunca vi na vida, políticos inclusive, que eu já critiquei atitudes e ações, me apoiaram e me estenderam a mão pela onisciência e poder de Deus, pela sua misericórdia e grandeza. E às 10 da manhã da quinta-feira, surgiu uma vaga no hospital de São José dos Campos, um dos melhores hospitais depois do Sírio-Libanês. E Deus, irmãos, foi encaixando tudo no devido lugar. Meu amigo, ele teve 4 costelas quebradas, teve traumatismo craniano, suas costelas perfuraram o seu pulmão, e sem falar a hemorragia interna que ele estava. Depois que nós oramos por ele, ele ficou consciente o tempo inteirinho. Eu com ele ali, segurava a mão dele, ele com os olhos fechados. Eu falava: irmão, você está me ouvindo? Ele apertava a mão. Eu dizia: você sabe quem está aqui? E é o Pedro. Ele sacudia a cabeça que não. E eu falava: é o Marcos. Ele sacudia a cabeça que não. Eu falava: é o João Paulo. Ele falava: é, com a cabeça. E ali naquele momento, irmãos, nós vimos a grandeza e o poder de Deus. E hoje eu me atrasei porque eu estava lá em São José dos Campos para ter notícia dele. E para a glória de Deus, cheguei lá, ele estava andando o hospital inteiro. Vale a pena, irmão, confiar e servir neste Deus. Nesta noite, por que estou contando este testemunho como introdução em meio à palavra? Porque Lucas 1:37 vai nos dizer que para Deus nada é impossível. Você de casa e você aqui, pode ser que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, pode ser que sobre a sua vida você não vê mais solução, mas saiba que existe um Deus que opera, saiba que é um Deus que age, há um Deus que escuta clamor e oração, e Ele tem um tempo determinado para agir e operar. Portanto, espere com paciência em Deus, porque a sua promessa, Ele torna-se ativa constantemente na vida daquele que crê, confia e espera, porque pode passar o céu e a terra, mas a promessa, a palavra dele não passará. Se ele disse que estaria comigo, com você, com nós, todos os dias até a consumação do século, você pode crer, confiar e acreditar que praga alguma chegará à tua tenda, porque o teu Deus ali vive, o teu Deus ali reina, e o teu Deus te guarda, porque Ele é fiel. E quando nosso irmão Rudney nos fez o convite, irmãos, para nós aqui estarmos,
Deus, logo de imediato, é óbvio que quando nós recebemos a incumbência, a responsabilidade da ministração da palavra é algo sério, porque independente de estar aqui em cima ou estar embaixo, a Bíblia nos diz que há um memorial diante do Senhor. E tudo que nós falamos e as nossas ações dia após dia, um dia nós daremos conta a Ele. Então, irmão, nada como estar no templo de Deus para enaltecer, bendizer e exaltar o seu nome. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É óbvio que não se refere a este altar aqui, mas estar aqui em cima é uma responsabilidade muito grande, porque nós precisamos ter cautela, nós precisamos ter cuidado, porque uma palavra mal interpretada, ela pode matar como ela pode dar vida. E eu orando ao Senhor, eu disse: Deus, me dá uma direção, Senhor, porque ultimamente as pessoas nos têm convidado para pregar mesmo mais lives, né? Devido à situação que vivemos. E desde que eu recebi essa oportunidade, não gosto muito de live, mas sempre que nós recebemos o convite, nós não negamos, nós vamos fazer, porque é o ID do Senhor, nós devemos obedecer. Eu orei a Deus, entrei no meu quarto e falei: Senhor, teu servo nos fez convite. E qual é a palavra que o Senhor quer que nós venhamos tratar no dia em que nós lá estivermos? E o Senhor, irmãos, me deu esta palavra de Mateus capítulo 17, qual nós acabamos de ler, que vai falar sobre a fé que remove montanhas. É bem verdade que no mundo em que nós vivemos e com a situação do mundo atual, o crente, o homem, enfim, o ser humano, ele precisa ter fé. Por quê? Porque se nós não tivermos fé, se nós não crermos, se nós não acreditarmos, se nós não tivermos esperança, nós não chegaremos a lugar algum. Por isso, a fé é algo essencial na vida do homem e da mulher. Por quê? Porque a fé nos faz prosseguir, a fé nos faz ir adiante, a fé nos faz enxergar o sobrenatural de Deus, nos faz crer e acreditar, conforme diz em Hebreus capítulo 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e continua agindo e operando. O problema é que em meio à adversidade, às vezes a nossa fé se esfria. A nossa fé, muitas das vezes, ela dá uma abalada. E é anormal? Não, é normal, porque nós somos seres humanos, cheios de erros, falhas e defeitos, e enquanto nós estivermos aqui, nós vamos tropeçar, nós vamos desanimar, mas se nós colocarmos Cristo Jesus como alvo, como fundamento, nós vamos prosseguir, porque Ele nos fez uma promessa. Que promessa é esta? De voltar e de nos levar para com Ele estar. Mas para esperar nesta promessa e nela crer, precisamos ter fé. E em meio à situação, o adversário das nossas almas tem tentado matar a fé e a esperança de muitos. Mas eu creio que Cristo Jesus dará um avivamento anormal em nossa geração, porque Deus tem balançado a figueira. Os frutos podres, os que achavam ser, os que diziam ser, estão sucumbindo, estão desanimando e estão caindo, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia, se você acredita, tenha fé, porque Deus vai mover o céu e a terra ao favor daquele que clama, a favor da igreja que ora, e o nome de Cristo Jesus, seu Filho, será glorificado. Neste texto, irmãos, que nós acabamos de ler, nós vamos ver Jesus ensinando, falando acerca da fé. Nós vamos ver Ele destacando a fé.
sobre a situação que os seus discípulos enfrentaram, porque a Bíblia vai nos dizer no versículo 14, que quando chegou a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele. Diante de quem? Diante de Jesus. Há momentos nas nossas vidas, irmãos, que nós nos recorremos, como eu me recorri, a políticos, que nós nos recorremos a médicos, que nós nos recorremos em advogados, a fim de que eles possam resolver o nosso problema. É errado? Não. Por quê? Porque eles são constituídos por Deus para nos dar um escape, para nos dar um alívio, para nos dar uma direção dentro da sua possibilidade. Mas há momentos nas nossas vidas que nós precisamos e necessitamos de nos recorrer somente a Deus, porque a Bíblia vai nos dizer como exemplo em Daniel, que quando o rei, eles estão naquele jantar, aparece misteriosamente uma mão que escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim, ou seja, pesado foste na balança e foste achada em falta. A Bíblia vai nos dizer que o rei ali, ele havia chamado os astrólogos, os adivinhos, para adivinhar o que escrito estava, até que nenhum deles chegaram à interpretação correta. Lembraram-se de Daniel, e o que foi que Daniel disse? Isso é coisa para Deus. Então tem certos momentos, certas situações que é para Deus fazer, é para Deus realizar, e muitas das vezes nós nos esquecemos de nos recorrer primeiramente, unicamente a Ele, e nós deixamos o Senhor em segundo plano. Primeiro nós vamos no médico, depois procuramos o advogado, depois procuramos a família, e quando estes dizem que não pode nos ajudar, aí nós vamos nos recorrer em Deus. É mentira isto? Não, porque só se vai ao médico quando se está doente, quando se sente uma dor. Só se vai ao dentista quando está com dor de dente. Eu sempre falo isto, porque é uma realidade da humanidade. Deus, com ele não é diferente. A maioria dos que lá fora estão, e às vezes até os que estão aqui dentro, me permita dizer, às vezes não recorrem ao Senhor, mas deixa Ele por segundo plano. Irmão João, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o homem já tentou te ajudar, eu quero dizer que a família já tentou te ajudar, eu quero dizer que você pode até ter batido em muitas portas e nenhuma delas abriu. Sabe por quê? Porque você está indo na pessoa errada, você está se direcionando por outros caminhos. Mas nesta noite eu quero te lembrar que Deus continua sendo socorro bem presente na hora da angústia. Deus continua sendo nossa fortaleza, Deus continua sendo nosso libertador, Deus continua sendo aquele que fortalece, aquele que renova, aquele que ajuda, que nos toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. O Senhor continua sendo Deus presente, continua sendo Deus Emanuel. Em meio a esta prova, em meio a esta dificuldade que você vem enfrentando, se você crer e acreditar, você vai ver a ação e atuação de Deus, porque na tua causa Jesus vai aparecer. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar, porque o próprio Jesus disse para as irmãs de Lázaro, quando ele disse: tirai a pedra, já cheira mal, Senhor. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida.
e se creres, verás a glória de Deus. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: vocês precisam ter fé, vocês precisam acreditar, vocês precisam voltar às suas raízes, à sua origem, de crer e de acreditar que eu posso. Por quê? Porque a fama de Jesus era grande, e já tinham visto com os próprios olhos e ouvido com os ouvidos que Jesus era capaz de fazer. Mas no momento em que surgiu a impossibilidade, elas próprias disseram: Senhor, já cheira mal, ou seja, não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? O Senhor não deu a última palavra. Ele continua no controle, Ele continua na frente, Ele continua na direção. Portanto, há solução para o teu casamento, há solução para a tua casa, há solução para a humanidade. E a solução está: clama a mim e responder-te-ei. Quando nós clamarmos e buscarmos a face do Senhor, Deus agirá por nós, se atentará a nós, e a sua glória nos será manifesta. A Bíblia vai nos dizer então, no seguinte versículo de número 15, que ele implora a Jesus, o pai daquele jovem, e diz: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Era um jovem perturbado, era um jovem que não tinha paz, que não tinha sossego, não tinha paz e tirava a paz de todos da sua casa. Quem sabe hoje você que me assiste diz que não tem mais jeito para o teu filho. Talvez você que me assiste está aqui, está dizendo que não tem mais jeito para o teu marido. Talvez você está dizendo que a porta de emprego não vai abrir. Ei, quem foi que te disse que não? Saiba que é um Deus que opera e Ele tem o tempo certo de agir. Espere com paciência no Senhor, porque Deus se atentará, mas é preciso ir ao encontro de Jesus. Porque quando nós nos lançamos aos seus pés e diante dele nos prostramos, Deuteronômio 4:29, dali então buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aquele pai, ele foi ao encontro de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus podia solucionar, resolver e dar solução para o seu problema. E a Bíblia nos diz, versículo 16, que ele diz a Jesus: trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus olhou, ficou bravo. A Bíblia não diz isso, mas Jesus ficou bravo, Rodney. Jesus ficou desapontado com os seus discípulos, porque ele já havia dado poder e autoridade. Mas nós vamos ver que eles não estavam orando, eles não estavam fazendo corretamente. Porque não vamos entrar neste detalhe, mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6 e 10, que no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos que lutar nem contra a carne e o sangue, mas contra quem? Contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade, que estão nos lugares celestiais. Ou seja, não era simplesmente estender a mão para aquele jovem e dizer: demônio, sai dele em nome de Jesus. Não, eles precisavam estar preparados e não haviam tido esta preparação. Jesus naquele momento, conforme o meu entendimento, conforme a minha maneira de interpretar, João Paulo, dizendo, Jesus ficou bravo. Por quê? Porque no versículo 17, eu imagino Jesus dando uma voltinha, olhando ao seu redor e ao seu derredor também,
E ele disse: ó geração incrédula e perversa. O que Jesus diria da nossa geração de hoje? Seria diferente? Eu acredito que algumas palavras mais, mas seriam quase as mesmas se Jesus descesse na terra hoje. E ele diz: geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? O saudoso pastor Alfredo, que eu congreguei com ele aqui, junto com os irmãos e a maioria também, eu me lembro que quase todos os dias ele ia na minha casa me chamar para fazer visita com ele. Nós íamos de bicicleta para baixo e para cima. Irmã Heloísa está sacudindo a cabeça que ela lembra. Ele foi meu professor. E uma das visitas que nós fizemos foi na casa do irmão Afonso Pinto. O irmão Afonso Pinto era um senhor que mais ou menos de uns 80 anos, o pastor Jair deve lembrar mais ou menos. Ele morava ali perto do Jardim Aeroporto, da entrada da aeronáutica. E nós, quando lá fomos visitar ele conversando com o irmão Afonso, ele empurrava o óculos assim e falava assim: aquele vozeirão dele, é bom servir a Jesus. E ele dizia assim: você está aprendendo, João, e nunca deixe de confiar em Jesus, nunca tire dele os seus olhos e a sua fé. Deus me fez lembrar isso agora. E eu me lembro que ele falou comigo: aprenda uma coisa, que há 3 tipos de prova. Eu nunca esqueci isso. Ele disse para mim: tem 3 tipos de prova na vida do crente. Eu falei: pastor? Ele disse: tem a prova que Deus permite o inimigo nos provar, como ele fez com Jó, a qual Deus nos conhece, mas Jesus disse que não dá o fardo maior que nós não podemos suportar. A segunda prova, eu me lembro que ele disse assim, é aquela de Jonas. Tem crente que entra porque quer, ele entra sabendo. E tem a terceira prova, que o próprio Deus nos prova, como ele fez com Ana e outros. E ali naquele momento, eu comecei a refletir. E na minha casa, eu tenho uma Bíblia antiga da minha época, que eu era daqui com os irmãos, e ela é toda riscada com marcações. E esta semana eu havia lido isso, os 3 tipos de prova que o pastor Alfredo, saudoso pastor Alfredo, me ensinou. E eu lendo aqui agora, Deus me trouxe à mente este versículo que Jesus pergunta a eles: até quando vós sofrereis? Muitos, pastor Jair, estão sofrendo não porque tem prazer no sofrimento, mas porque não tomam uma atitude de se entregar a Jesus e ir ao seu encontro. Foi dito aqui que aquele que procura acha, aquele que bate a porta é aberta, e aquele que pede recebe, mas tem que pedir direito. Tem que saber bater, tem que saber chamar a atenção de Deus. E a pergunta de Jesus para aquela geração foi: até quando vós sofrereis? Por quê? Porque tem pessoas talvez que estão assistindo esta live, tem pessoas talvez nos escutando ao redor desta rua, que conhece Jesus, sabe do que ele é capaz de fazer, mas não quer ter com ele um encontro verdadeiro, fica em cima do muro. Aí é difícil Jesus agir, Jesus operar, Jesus curar e dar vitória, porque eles querem a bênção, mas não o dono da bênção. E era exatamente quase isto que Jesus estava querendo dizer: até quando vós sofrereis? Exemplo, a Bíblia vai nos dizer de Josué capítulo 1, você pode ler depois e aí na sua casa também. A Bíblia nos diz que Josué ele estava enlutado, ele estava angustiado, ele estava desanimado. Por quê? Porque Moisés, seu companheiro, havia morrido.
E Deus vem sobre ele e diz: ei Josué, esforça-te, tem bom ânimo, levanta daí, porque eu fiz para Moisés uma promessa, e a promessa se cumprirá através de ti, se você for fiel. Ou seja, Deus estava falando para ele: rasga o teu luto, chega de luto, levanta e anda, porque eu quero agir, eu quero operar, e eu quero manifestar a minha glória. Deus quer manifestar a tua glória na tua casa, Deus quer manifestar a tua glória na tua vida. Mas antes você, eu, nós precisamos abrir verdadeiramente, rasgar o nosso coração para ele entrar. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus diz, continuação do versículo 17, após a interrogação que Jesus faz perguntando: até quando vós sofrereis? Jesus diz: trazei-mo aqui, ou seja, traze-o aqui, traz ele para mim. Há várias traduções. A Bíblia diz, versículo 18, que repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Não é diferente em nossos dias de hoje. Quantos demônios oprimem pessoas? Que isso, irmão? Sim, demônio do desânimo, demônio da fofoca, demônio da depressão e outras enfermidades. Mas Jesus quer mandar embora. Jesus quer revestir a igreja de poder. Jesus quer agir, Jesus quer operar, Jesus quer nas nossas vidas fazer hoje com que a glória da segunda casa venha a ser maior do que a primeira. Mas para isso, o mundo precisa ir ao encontro de Jesus, porque Jesus está chamando, Jesus está dizendo: traz aqui, vem aqui. Ou seja, ele está de braços abertos, só esperando um passo meu, um passo seu, uma decisão nossa, para nós deixarmos tudo nos seus pés. Porque prova disso foi que João escreveu no seu capítulo 3 e o versículo 16, dizendo que por amar o mundo de tal maneira, Deus cedeu, doou, enviou seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje eu me alegrei muito, pastor Jair, porque eu estava tão agonizado, angustiado com a situação do irmão que se acidentou na minha casa, porque eu fiquei imaginando as possibilidades dele partir. Eu falei: Deus, misericórdia, como que eu vou ficar? O que eu vou falar para a família dele? Eu fiquei numa situação tão difícil, irmãos, que não deu para eu ir antes em São José. Mas hoje, quando nós estávamos saindo, eu e a irmã da minha esposa, na hora, meu cunhado chegou e falou assim: peraí que vocês não vão poder ir. Eu falei: mas por quê? Já está tudo certo, eu avisei a família dele que vou, então ela fica e eu vou sozinho com Jesus. E ali ele disse assim: peraí, está falando no telefone. E certa pessoa da família pegou Covid. E ele desesperado falou: e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei: sim, o que nós sempre faz, pôr nas mãos de Deus e vamos exercitar a nossa fé, como nós exercitamos aqui no meu quarto. E Jesus ressuscitou. O irmão não ressuscitou? Ressuscitou. Falei: então, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se ele fez lá atrás, ele pode fazer hoje, pode fazer amanhã, só depende de nós. E aí ele pegou e falou assim: você fala isso porque não é um de seus filhos. Eu falei: graças a Deus que não. Não sei qual seria a minha reação, mas se acontecesse, provavelmente eu pediria a graça e a misericórdia de Deus, e eu ia descer na sua presença, e a vontade do Senhor seria feita, porque querendo eu ou não, Deus faz conforme Ele quer, do jeito que quer e na hora que Ele quer. Se Deus tiver que tirar, não adianta eu gritar e espernear. Nós vemos isso em tantos sepultamentos, que às vezes o marido vê a esposa sendo morta, grita, esperneia: vai trazer ela de volta? Não vai.
E eu falei, nós temos que clamar a Deus para que o querer e vontade dele seja feito. E inclusive nós, eu estou sujeito, nós estamos sujeitos. Mas se acontecer, vamos pedir a graça e a misericórdia de Deus, porque nós não somos melhores do que um do outro. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, isto é uma aflição. E ali a irmã pegou e falou para mim, minha cunhada, vamos embora, vai, liga esse carro e vamos embora. Ele já tinha orado por nós já tínhamos orado, falei, amém, nós estamos indo, tá? Qualquer coisa você liga, nós volta, mas enfim, nós temos que ir. Na Dutra, irmãos, esses motoqueiros é só o sangue do cordeiro, né? Vai cortando tudo, 2 motoqueiros quase me fez provocar um acidente. Eu falei para minha cunhada, ora porque Deus está no controle, mas o diabo está furioso, tentando nos impedir, algo Deus tem para nós. Aí depois nós chegamos, tinha um engarrafamento, a visita era das 2 às 2:30. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Eu ia conseguir entrar de qualquer jeito por causa da credencial, mas e ela? E ela, a enfermeira, ela que prestou o socorro, tudo. Eu falei, Deus está no controle. Quando nós chegamos mais ou menos em Moreira César, um carro na minha frente freia, eu estava umas 100 por hora. E eu tive que dar aquela freada e aquele desvio, quase que eu peguei no carro que estava ao lado. Eu falei, Jesus é hoje, tem misericórdia. E para fugir do pedágio, ela falou assim, eu conheço o caminho aqui que ele faz, eu vou ensinar você. Eu falei, ai meu Deus do céu, nós não nos perdemos, demoramos mais quase 1 hora para chegar. Eu falei, Jesus, toma a frente. Aí, Débora, a Bíblia diz que o que Deus faz hoje nós não entendemos, mas nós vamos entender depois. Sempre que vem uma tempestade, sempre que o céu está tenebroso, você pode esperar que vai vir a tempestade, vai vir o vento, mas depois o próprio vento que veio trazendo medo, ele trará paz e tranquilidade. Por quê? Porque o mesmo vento que aglomerou as nuvens no céu, é o mesmo vento que as levará para longe. Você só tem que estar ligado no agir de Deus, porque é na tormenta que ele age. Aí ela entrou e a moça disse assim, o senhor não pode entrar porque visita religiosa só depois. Falei, tudo bem. Aí depois, passou 5 minutos, uma das secretárias me chamou e falou, dá aqui para mim a carteirinha do senhor. Aí eu dei. Ela falou, mas o senhor não é pastor, né? Eu falei, sim, eu sou praticamente um co-pastor, porque o presbítero tem esta função. Aí ela disse assim, vou ver com a minha supervisão. E eu peguei e falei, então tá bom, vê lá com ela. Mas tenho a Bíblia no carro, eu mostro para você que o presbítero, ele tem a função do pastor. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, não vou discutir religião porque eu não entendo, mas eu vou ver o que nós faz. Ela disse assim, o senhor pode subir, e nós subimos. Aí de repente comecei a conversar com o irmão quando me viu, ele está com a memória bem lentinha, ele está recordando das coisas, mas bem devagarzinho. Aí eu peguei, olhei para ele, ele já deu um sorriso, querendo chorar, ele ficou tão feliz em me ver, ele disse, ô irmão, que bom que você veio me ver. E ele começou a lembrar, porque ele até então não estava lembrando. Aí do lado dele tinha um senhor que estava todo quebrado, seu Léo, lembre do seu Léo nas suas orações, irmãos, um senhor lá de Ubatuba, mora sozinho. E eu larguei o irmão, esqueci do irmão um pouquinho, falei, irmã, conversa com ele aí que eu vou conversar com ele aqui. Falei para ela, colhe aí o que nós plantamos, que eu vou plantar aqui novamente, para que Deus dê vitória. Eu comecei a falar para ele, Débora, seu Léo, não sei qual é a sua crença, mas eu quero dizer para o senhor que Jesus te ama muito. A Bíblia diz que o que Deus faz hoje nós não vamos entender, nós vamos entender depois. E ele começou a contar a história dele, que ele com 65 anos ganhou de presente uma bicicleta e foi andar de bicicleta de novo, e o carro veio e bateu nele e ele quebrou o braço. A esposa, serva de Deus, mas está indo embora, está abandonando, o divórcio está chegando. E ele começou a se abrir e querer chorar. E eu falei, é agora que Jesus está entrando. E eu comecei, irmãos, a conversar com ele, Ele falou assim, olha, eu sou da mesa branca, eu sou espírita, mas eu confio muito em Deus. Deus está em todos os lugares, só depende de nós. E começou a falar aquela doutrina diabólica que você já ouviu falar ou conhece. E eu comecei a conversar com ele. Falei, mas seu Léo, não é assim. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão, ou seja, buscarão a Deus. Comecei a falar do meu jeito para ele entender, em espírito e em verdade, mas o senhor não precisa estar dentro de uma igreja de verdade não, conforme o senhor falou, um pouco eu concordo com o senhor, Deus vai te ouvir se o senhor estiver no seu banheiro, no seu carro, na sua bicicleta, desde que o Senhor busque a Ele com sinceridade, que o Senhor reconheça que Ele é Deus, pode te salvar e mudar a sua história. Aí comecei a injetar Jesus nele. Ele já estava no soro e eu
eu falei, Jesus, diante de Deus, irmão, eu falei, Jesus, entra aí nesse soro, e vai entrando na veia dele, visita a mente dele, vai limpando, vai tirando os embaraços. E de repente, ali, ele começou a chorar, e ele disse assim, eu preciso ir lá no banheiro. Eu gostei do Senhor, ele falou. Aí ele foi no banheiro, voltou, enxugou as lágrimas, deitou de novo, andando, estava tudo quebrado, quebrou a clavícula, aqui o ombro, tudo, do braço assim, mas estava andando. Aí ele pegou e falou assim, eu sei porque eu estou vivo. Aí começou a falar da esposa, e ele pegou e falou assim, eu não tenho filho, eu só tenho uma irmã que mora distante, é minha melhor amiga, e eu só comunico ela por telefone, eu não tenho ninguém. Aí foi a hora que eu entrei, João 3,16, e comecei a pregar para ele. O Senhor pode não ter filhos, o Senhor pode não ter pai, o Senhor pode não ter mãe, mas Isaías nos deixou escrito que ainda que a mãe que amamentou, que criou a criança no ventre, se esqueça de nós, o Senhor jamais se esquecerá. Jesus não esqueceu do Senhor, Ele te ama, tem um propósito com o Senhor, por isso Ele permitiu o Amiro cair do meu telhado para nós vir aqui, e eu comecei a falar para ele dos propósitos de Deus, que é na tormenta que Ele age, que é na tormenta que Ele opera. Eu falei, eu vou orar para o Amiro e depois o senhor quer oração? Ele falou, eu quero. E eu tinha levado azeite, irmão, e rapidinho, porque no hospital não pode, a Aline sabe disso, peguei o azeite, abri, molhei o dedo, passei, já fechei, guardei, e ungi o irmão Amir. E ele pegou e falou assim, o que você passou na testa dele? Você não vai passar na minha também? Aí eu peguei e falei assim, vou. Só que na verdade eu não ia, né, irmãos? Porque eu achei que ele não fosse entender, porque eu já estava com o dedo ungido. Eu ia usar a mesma, usei a mesma mão. Sem ele perceber, eu falei, sem o Senhor perceber, eu já fiz isso, mas eu faço de novo, porque é a fé. A fé do Senhor é que vai mover as montanhas. E ali naquele momento eu falei, deixa eu perguntar uma coisa para o Senhor. O Senhor já falou para mim que o Senhor é espírita, que o Senhor é da mesa branca, que o Senhor acredita no Allan Kardec, mas Allan Kardec pode fazer nada pelo Senhor. Allan Kardec morreu e provavelmente nem os ossos dele devem existir mais. Aí ele falou assim, não, tem sim, balsamaram ele. Eu falei assim, mas não interessa o que aconteceu. Ele não fala, ele não vê, ele não ouve e não pode fazer nada pelo Senhor. Porque tanto quanto eu e o Senhor, ele era dependente de Deus. E comecei a falar. E Deus foi entrando no coração dele. Eu falei assim, seu Léo, eu quero fazer uma pergunta para o Senhor hoje. O Senhor quer entregar a vida do Senhor para Jesus? Ele pegou e falou assim, quero. Instantaneamente, aquela maior alegria, eu quero. E deu aquele sorriso, irmãos, e começou a chorar. E eu falei, seu Léo, pode ser que eu nunca mais veja o Senhor, mas saiba que hoje Jesus entra na tua casa para fazer morada. E ali naquele momento, irmão, ele deu um sorriso, um abraço e se despediu. Ele é de Ubatuba e ele ia entrar em uma outra cirurgia hoje às 8 da noite. Então quando você for orar, ore por ele. E eu comecei a entender, Rude, que Deus permite certas situações para que o nome dele seja glorificado. Eu tenho mais 5 minutos e eu estou encerrando esta mensagem. Mas antes eu quero concluí-la. A Bíblia nos diz que Jesus repreendeu o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Deixa eu dizer uma coisa para você que está na sua casa. Você pode achar impossível você ser curado aí. Você pode achar que tem que estar aqui, que tem que colocar um copo d'água, uma garrafa, fazer isso ou aquilo. Vai conforme a sua fé, mas você não precisa disso, porque Jesus, Ele é o mesmo que age. Jesus é o mesmo que opera e dá vitória. Ele é o mesmo que livrou para o Paulo e Silas da prisão quando eles adoraram em meio à dificuldade, em meio à prova. Ele é o mesmo que livrou a Pedro da prisão quando a igreja continua a oração por ele. Eu não posso ir até você, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas uma coisa eu sei, nesta noite Jesus pode entrar na tua casa, Jesus pode mudar a sua história, porque a Bíblia nos diz que a partir daquele momento, aquele pai que havia buscado solução em todos os cantos da terra, que tinha buscado solução nos discípulos de Jesus e não encontrou, a Bíblia nos diz que a partir daquele
aquele dia, a vida deles nunca mais foi a mesma. A partir de hoje, Jesus te trouxe nesta live. A partir de hoje, Jesus te permitiu aqui adentrar para te dizer: eu posso tudo. Se você crer que eu sou capaz, eu sou o mesmo. Eu quero agir, quero operar e eu quero conduzir a tua vida. A Bíblia nos diz que desde aquela hora o menino sarou. Se você crer e acreditar, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, receba teu livramento, receba a tua saúde, receba a tua vitória. De calaçai, da camanda labanda e a súria calabácia. Porque o Senhor, Ele é o mesmo, e Ele alcança a tua casa, Ele alcança a tua vida, porque mais um foi louvado esta noite para ser abençoado, mais um que cantará vitória e dirá: só o Senhor é Deus. Eu sinto Ele aqui esta noite, e Ele toca em crente, camanda e açaí, de calabanda e assorocantu, neste lugar, e diz: eu estou agindo, eu estou operando. Descansa, confia, acredite, porque na tormenta e camanda e açaí, ramai, andai, ando, camanda e açaí, que a vitória vem nesta noite. Receba de Deus ousadia, coragem e renovo o ânimo do Senhor. Ei, mandecaia, súria, calamanai. Isso tudo através da fé. Fé, querido, fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, porque Jesus, os seus discípulos ficaram meio que envergonhados com a situação. E eles chamam Jesus em particular, diz versículo 19. Aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsar? Por que nós não conseguimos curar a criança ou libertar a criança? A Bíblia diz que no versículo 20, Jesus diz a eles: por causa da vossa pequena fé. Jesus dá uma exortaçãozinha e depois Jesus vai dar um carinho todo especial. Porque Deus é aquele que não envergonha ninguém. Ele não abandona, Ele não deixa, mas Ele abraça. A Bíblia diz que Jesus corrige aquele a quem Ele ama. E Ele corrigiu os discípulos porque os amava. E naquele momento a Bíblia nos diz que Ele, a partir B, diz: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Fé não se explica, mas fé se exercita. Então exercite a sua fé, coloque ela em prática. Comece a profetizar, porque a palavra que sair da tua boca, ela não voltará vazia. Comece a profetizar paz dentro da tua casa. Profetize libertação, profetize salvação, profetize cura, e no tempo oportuno e certo você vai colher. Para nós encerrar, irmãos, o Rudy gosta muito de pesquisar, gosta muito de livros. Eu já não tanto, confesso que eu não sou muito bom para leitura, mas em vez em quando eu gosto de dar uma pesquisada. E eu estive pesquisando, irmãos, e de acordo com alguns estudiosos, marquei aqui, diz que apenas 500 gramas de ferro de uma âncora, Rude, pastor, igreja, é capaz de sustentar 5.000 quilos em um navio em alto mar. 500 gramas de ferro em uma âncora sustenta 500 quilos de um navio em alto mar. Neste aspecto, o símbolo mais apropriado é a fé. Se a nossa fé, mesmo pequena,
for eficiente como um grão de mostarda, pode realizar grandes coisas, a ponto de transformar montes, como nós acabamos de ler em Mateus capítulo 17, o versículo 20. Joseph Hall, um historiador, servo de Deus, ele disse que uma grama de fé é mais preciosa do que 1 quilo de conhecimento. E Pedro, na sua primeira epístola, no seu capítulo 1, versículo 7, ele, o apóstolo Pedro, afirmou dizendo que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. A fé é a alma segura por uma âncora. Paulo em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que o escritor de Hebreus, eu estou falando Paulo, como todos nós falamos, mas não se sabe realmente, né? Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Isso é fé. Nós precisamos ter fé que nós vamos vencer. Aleluia. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, para encerrar, a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele escreveu dizendo que agora permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. E de acordo com Tiago, no seu capítulo 2, versículo 14 ao 18, depois você pode acompanhar, não vou ler todo, ele diz que a fé acompanhada pelas obras, ela forma o verdadeiro amor. Se você tiver fé, por mais pequena que ela venha a ser, você já agrada o coração de Deus, você já está pronto para ver os milagres acontecer, porque uma simples palavra pequena faz toda a diferença na vida do homem e da mulher, do jovem e da criança e da igreja do Senhor na terra. Não vou dizer que falta fé para a igreja, mas para alguns, porque a igreja não é este templo, 4 paredes, igrejas é eu e você. Está faltando muita fé. Se nós tivéssemos um pouco mais de fé, tudo seria diferente. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós podemos crer, confiar e descansar, acreditando que a vitória é certa, porque nós confiamos e esperamos naquele que era, naquele que é e naquele que sempre será o nosso ajudador. Amém? Que Cristo Jesus continue te abençoando, continue te fortalecendo e que você possa ter ânimo, força e vigor para você prosseguir, porque Jesus transforma a vida. Jesus quer morar, quer habitar dentro de você, mas você precisa abrir teu coração. Irmã, confia, diz o Senhor esta noite, porque Ele está no controle. Deus manda te dizer, irmã, que quando menos esperar, virá uma grande colheita que tu vai colher de bênção e de vitória, porque o Senhor estende as mãos para agir e operar a teu favor. Porque nesta noite, Kamandaiassai já está tocando em ti, Alamandaiassai. Eu não consigo fazer ninguém chorar, irmã, mas Jesus consegue. Isso não é sensacionalismo e nem emocionamento. É toque, é agir de Deus. Esta noite, só você e Ele sabe como você veio pelo caminho. Mas nesta noite o Senhor me mostra um renovo descendo.
Alabacaia, sério, eu ia entregar o microfone, mas o Senhor me ordena pedir para que a igreja levante um clamor por ti. Eu quero que a irmã venha aqui à frente, por favor. Remande calabandai, a série calabandai. Vem aqui, irmão, eu quero que a igreja se coloque de pé, irmãos. Eu não ia orar, eu já ia agradecer, mas eu preciso fazer o que o Senhor está ordenando. Deus manda dizer que Ele não esqueceu de ti, nem da promessa para a tua vida. Rita, fica aqui perto dela. Pode ir, Marlene, também. Vai vocês duas, pronto. Isso, eu sei que não pode, irmão. Irmão João, estamos quebrando protocolo, estamos quebrando regra. Mas Jesus, quantas vezes Ele quebrou? Então, se Ele está no controle, irmãos, deixa Ele agir, deixa Ele operar. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá. Aleluia. O Senhor me manda descer e impor as mãos. A Bíblia diz que a partir daquele dia, aquele jovem foi tocado. E eu não sei o que Jesus vai fazer. Eu vou orar por ela, Rude, e agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá e ore comigo.